Abra sua Bíblia comigo, no livro de Atos, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o 11. Atos, capítulo 5, do versículo 1 até o 11. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, por que Deus, ou o Espírito Santo, levou Lucas a escrever essa história? Ela tem 2 princípios básicos aqui, porque Deus mandou ele escrever essa história. Antes, Lucas tinha mencionado que José, chamado Barnabé, vendeu uma propriedade. Ele era natural de Chipre, provavelmente tinha algumas terras em Chipre, estava em Jerusalém, e logo depois do nascedouro da igreja, ele se converteu. Ele deve ter ido lá, vendido a sua propriedade e colocado o dinheiro aos pés dos apóstolos. Ananias estava por ali, recém-convertido, viu aquilo ali, e todo mundo mudou até o nome de José. Vamos chamar ele de Barnabé, filho da consolação. O cara é tremendo. Ele vendeu uma fazenda e deu o dinheiro para a igreja. Porque aqui no livro de Atos a gente vai perceber que a igreja tinha tudo em comum. Os irmãos não consideravam seu aquilo que possuíam. Era uma grande família, a família da fé. Aí Ananias, vendo isso, fez o que fez, o que lemos aqui. Vendeu uma propriedade, conversou com a mulher dele, falou: vamos fazer o seguinte, nós vendemos por 1 milhão. Não é uma espiga de milho grande, não, era 1 milhão. Estamos supondo. A gente pega 200 mil para nós e entrega 800 para a igreja. E a gente vai ficar bom na fita, mais ou menos igual o José. Vamos mudar até o nosso nome. Mudou.
O nome deles de Ananias e Safira mudou para morte instantânea. Puf. Os vivos mortos. Caiu durinho. Morreu antes de cair. Caíram porque morreram antes. Então, por que Deus mandou o Lucas escrever essa história? Sabe, queridos, a palavra do Senhor nos mostra que logo depois que você converte, aceita Jesus no seu coração, nós nos transformamos em filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no nome de Jesus, aqueles que acreditam que Jesus morreu na cruz no meu e no seu lugar, e o recebem, confessa seus pecados, admite que é pecador, né? Porque logo depois de Jesus nós começamos o período da graça. A salvação é pela graça, não é de graça, mas é pela graça. Amém? Então, logo depois que eles se converteram e Pedro fez um discurso, 3.000, depois foi acrescentado, depois do milagre daquele homem paralítico na porta do templo, pulou para 5.000. Era uma igreja tremenda. A igreja em Jerusalém, nessa época aqui, já estava beirando 10.000 membros, 10.000 pessoas. Aí deu alguns problemas de cesta para as viúvas e tal, que a gente vai ver isso depois. Ou que nós estamos vendo na escola dominical, na gincana e também com os estudos de manhã, tá? Do livro de Atos. Eu separei esse aqui porque eu achei que esses princípios nós precisamos entender para não cair na mesma presepada de Ananias e Safira. Ah, pastor, nós estamos no período da graça, da supergraça, da hipergraça, da graça gigante. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu quero que você preste bastante atenção no princípio que Deus nos ensina nesse texto da Bíblia. A comunidade dos cristãos, então, estava funcionando, queridos, como templo. Nós passamos a ser filhos de Deus e o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Somos batizados com o Espírito Santo e nós passamos a ser templo do Espírito Santo. Sim ou não? Sim. Comparando nós com o templo, preste atenção, o templo, tanto o tabernáculo quanto o templo de Salomão ou o templo de Herodes na época de Jesus, ele tinha o átrio, que é a parte exterior, aquela entrada ali onde tem alguns carros estacionados ali, lá fora, era o átrio do templo. Tinha o lugar santo, onde as pessoas, ou os sacerdotes, os levitas trabalhavam. Lá no átrio todo mundo podia entrar. No lugar santo só os levitas e sacerdotes que entravam. E tinha o santo dos santos, onde estava a arca da presença de Deus, que só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E tinha que ser com uma cordinha amarrada. E antes de entrar lá, ele tinha que sacrificar 2 bodes e 1 cordeiro. Ele tinha que sacrificar um bode, ele matava um bode e tal, pegava o sangue, e confessava os pecados da nação, pegava o outro bode, não matava, soltava ele no deserto, o famoso bode expiatório, para se qualificar a entrar na presença de Deus. Ele levava o sangue do cordeiro para aspergir nos querubins, ficavam assim, asas abertas, um de lado de cá, cobrindo a arca da aliança toda de ouro. Estava ali a lei, estava ali a vara de Arão que floresceu, estava ali um pouco de maná. Tudo profético, simbólico, ali dentro da arca, da presença de Deus. Então tinha 3 partes. Nós, como templo do Espírito Santo, nós temos 3 partes. Temos o corpo, que é a parte externa, esse corpo esbelto que vocês estão vendo. Deixa eu fazer uma liporrespiração para melhorar um pouquinho. É a parte externa, é o átrio, onde a gente tem contato com todas as coisas, com o mundo, com a poeira do mundo, onde os nossos pés transitam. Temos a nossa alma, que é mais interior, que é considerado o lugar santo. A alma é mente, vontade e emoção. E temos o nosso espírito,
onde Deus habita. Quando você converte, você se torna o templo do Espírito Santo. Deus habita no nosso espírito. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Entenderam? Então, queridos, o templo era considerado um lugar de santidade. E se tem uma coisa que ninguém toca, é na santidade de Deus. Porque só Ele é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Irmãos, quando você canta, quando você fala que só Deus é santo, e Ele disse, sede santos porque eu sou santo. É a presença dEle, é a palavra dEle que nos santifica. E quando você fala santo, 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 só o Senhor é santo, você está admitindo que só Ele é santo, nós somos pecadores, estamos sujeitos ao erro. Isso não te dá o direito de errar, mas estamos sujeitos ao erro. Só Ele não erra, só Ele é santo. Jesus foi crucificado, morreu no nosso lugar na cruz do Calvário. Ele não havia pecado, não havia erro, engano, mentira, nada. Ele era santo, e é santo, continua santo na presença de Deus. Então, queridos, o templo era um lugar de santidade, onde os sacerdotes se preparavam, tinha uma série de coisas para serem feitas, para poder entrar na presença de Deus. Hoje, graças a Deus, nós podemos entrar na presença de Deus, porque o Espírito Santo está dentro de nós, no nosso espírito, aleluia. Aí eu quero te dar alguns exemplos do que aconteceu quando alguém tocou na santidade de Deus. Segundo Samuel 21, do 28 a 29, vocês vão ver a arca da aliança, a arca da presença de Deus, do testemunho de Deus, estava com os inimigos de Israel, com os filisteus. De lá ela foi trazida, começou a brotar tumores neles, eles ficaram com medo, porque eles estavam encostando, morreu gente adoidado. Aí levaram a arca para a casa de Obed-edom, e ela ficou ali 3 anos, e Deus o abençoou de uma maneira poderosa. Aonde a presença de Deus está, a prosperidade. É isso que nos mostra a palavra do Senhor. Aí Davi começou a governar. Não, gente, vamos trazer a arca, tem que vir para Jerusalém. Não consultaram os universitários, não perguntaram para o Rosemi, porque para carregar a arca da aliança, só os sacerdotes podiam carregar a arca da presença de Deus. Preste atenção. Colocavam-se varais nas laterais, e 4 sacerdotes punham no ombro, carregando a glória de Deus. Isso nos mostra, queridos, que o líder, o pastor, o sacerdote, ele tem que carregar a glória de Deus nos ombros. É responsabilidade dele. Não podemos transferir isso para ninguém. Puseram num carro, tal, e vai, pá. Como dizia meu pai, deu uma bacada. O carro virou, a arca ia cair no Zá. Opa! O que aconteceu com o Zá? Morreu na hora, torrado. Davi ficou triste, estava empolgado, dançando na presença de Deus, a arca está indo para Jerusalém. Esse é um dos casos. Levíticos 10, vamos voltar lá atrás, os filhos de Arão. Falou, se meu pai pode, nós também podemos. Entraram na presença de Deus, e o que aconteceu com eles? Ofereceram fogo estranho na presença de Deus. Não estavam autorizados a entrar na presença de Deus. Morreram torrados na hora, tipo Ananias e Safira. Presta atenção. Vamos lá para Josué capítulo 7. Josué chegou diante de Jerusalém e Deus falou, enviou o anjo do Senhor, que é Jesus,
Falou: olha, Josué, eu já te entreguei Jericó, o seu rei, seus soldados e tudo que há lá. Só tem um pequeno detalhe: Jericó é as primícias das conquistas, é a primeira e maior conquista. E toda primícia, presta atenção, é de Deus. Ele não abre mão disso. É de Deus. Ele disse: vocês vão pegar tudo, ouro, prata, ferro, bronze, derrete tudo, chacoalha fogo em tudo. E vai ficar para o tesouro da casa de Deus, vai ficar para o Senhor, é meu. Todo mundo conhece a história, a gente faz a campanha de Josué, rodearam a cidade, gritaram, caíram os muros, entraram lá, matou todo mundo, salvou Raabe, que tinha um pacto com eles, porque os livrou. Ficou viva ela e a família. Mas Acã, quase Acão, quase o cão. Acã pegou algumas coisas, pegou capa babilônica, pegou prata, pegou algumas coisas e escondeu na sua tenda. O que aconteceu? Josué não sabia de nada, foi guerrear contra Ai, uma cidadezinha pequenininha, tamanho de Jarsinápolis, cidade da Dalva, onde ela nasceu lá. Foi derrotado. Josué falou: mas para aí, Senhor, o Senhor nos deu uma vitória fantástica, tremenda, é como se ele tivesse destruído Goiânia, e aí chega ali no Guapó, toma uma taca. O que Deus falou para ele? Alguém tocou em coisa sagrada. Eu disse que tudo seria consagrado ao Senhor e teriam que passar pelo fogo, porque Deus sabia que todas as coisas que estavam em Jericó estavam contaminadas pelo diabo. Eles adoravam deuses, sacrificavam crianças. Eram completamente idólatras, terríveis. E Deus estava exercendo o juízo, só ia aproveitar o que pudesse passar pelo fogo e sobrasse. Ouro, prata, bronze, o resto queimou tudo. Só porque isso era consagrado a Deus, eram as primícias para o Senhor. E Acã tocou naquilo que era de Deus. Isso é a mesma coisa que você pegar o seu dízimo e esconder na sua casa. Aí muita gente faz campanha de Josué, jejua 7 dias e não há resultado. Sabe por quê? É porque muitas vezes estamos com capa babilônica em casa. E muitas vezes estamos com prata enterrada. Aí você pode fazer 50 campanhas de Josué e não vai resolver nada. Porque Acã, quando falaram, alguém fez alguma besteira, aí a coisa caiu em Acã, Deus mostrou, porque não existe nada oculto que não seja revelado. Acã tinha prejudicado não só a família dele, mas a nação toda, foram derrotados lá em Ai. E ali Josué ordenou a morte de Acã e a sua família, e pegaram aquilo ali e chacoalharam o fogo, queimou tudo. Isso é tocar na santidade ou naquilo que é sagrado. Por que eu estou falando isso, queridos? É porque o templo, preste atenção, o templo nos dá avisos que impedem pessoas não autorizadas a aproximar das coisas santas. 2 Crônicas 26, fala do rei Uzias. O rei Uzias foi pego por um sacerdote criado no templo, escondido. Aí o pai morreu, ele foi elevado ao governo junto com o sacerdote. Enquanto ele ouvia o sacerdote, estava governando Israel, tirou toda a idolatria do país. Deus o tornou próspero, abençoado, poderoso. Ele se tornou poderoso na região. Só porque o sucesso subiu na cabeça dele.
já tinha recebido mais de 50 milhões de likes. Eu estava todo. Facebook dele tinha uns 300 milhões de seguidor. O Instagram estourado. Aí ele empolgou. Como ele foi criado no templo, ele foi lá visitar os sacerdotes. Chegou lá, empolgou. E resolveu queimar incenso. Ele estava fazendo uma coisa que ele não estava autorizado, ele era rei. Mas ele não estava autorizado a tocar em coisas santas, consagradas a Deus. Pegou o incenso no lugar santo, que havia o castiçal, onde se colocava o incenso para queimar dia e noite ali, fala do Espírito Santo, que enchia aquele lugar da fumaça e do aroma daquele azeite que era colocado ali, era um azeite especial, cheio de especiarias. Ele vai e queima, o sacerdote falou, aí veio 80 sacerdotes, falou, rapaz, que besteira é essa que você está fazendo? Você está autorizado a fazer qualquer coisa no reino, menos isso. E ele falou, que nada, rapaz, meu Instagram está estourado, muito mais do que da Virgínia Fonseca. No que ele falou essa besteira, se gabou disso aí, a testa dele ficou leprosa. Tiveram que correr com ele, o sacerdote saiu vazado com ele, porque lepra é contagiosa. Pega. Correram com ele e ele viveu o resto da sua vida isolado num local por causa da lepra. Lepra na Bíblia fala do pecado, ou de tocar em coisas sagradas, ou fazer alguma coisa que Deus não te mandou fazer. Irmãos, vamos voltar aqui para Ananias. Sabe o que aconteceu? Por que Lucas escreveu isso aí? É porque, passado esse período do templo, da lei, dos profetas, entramos no período da graça. Tivemos 3 anos com Jesus, ele morreu, ressuscitou, o Espírito Santo desceu, foi derramado sobre toda a carne, e entramos no período da graça. Só que o dom da graça, preste atenção, o dom da graça não te livra do julgamento de Deus. Vou falar de novo. O dom da graça não te livra do julgamento de Deus. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira. Porque tem muita gente que acha, porque estamos no período da graça, da hipergraça, da graça sem tamanho, você pode fazer qualquer coisa que Deus não está vendo. Isso não é verdade. Ananias morreu na hora. Pedro nem sabia quanto que ele tinha vendido. O Espírito Santo revelou para Pedro, ele veio e colocou aquele dinheiro. Pedro fala para ele, Ananias, por que Satanás encheu o seu coração disso aí? O campo era seu, você não precisava nem vender. Mas viu José fazer isso, José fez de coração. Não foi para aparecer. Mas ele achava que estava no período da graça. Descobriu que nesse período da graça a coisa pode ficar sem graça. O julgamento de Deus veio imediato, como todos esses que eu citei. Irmãos, muitas vezes, preste atenção numa coisa. Muitas vezes, Deus não nos dá nem espaço para arrependimento. Cuidado com o que a igreja faz. Cuidado com o pecado que cometemos. Porque muitas vezes Deus não dá tempo de você se arrepender. Porque muitas vezes estamos cheios de nós,
ou como dizia minha mãe, cheio de si, achando que estamos no período da graça, que Deus é amor, que Deus é bonzinho. Deus é amor, querido, mas preste atenção, Ele é fogo consumidor. Não roube de Deus, não pegue as primícias de Deus. Vocês lembram de Zaqueu? Quando ele teve um encontro com Jesus, ele falou: Senhor, logo que Jesus falou: Zaqueu, desce daí, eu vou jantar na sua casa hoje, vamos fazer um churrasquinho. Chegando lá, ele falou: Senhor, tudo que eu roubei, ele se arrependeu de ter roubado. Tudo que eu roubei era a lei. Eu vou devolver 4 vezes mais. Então, queridos, nós não estamos aqui por acaso. Muitas vezes, querido, Deus te dá corda. Deus é um Deus de misericórdia, Ele dá corda para a miséria humana. Porque muitas vezes nós não conhecemos a verdade. Muitas vezes não tem pastores, não tem líderes, não tem ninguém que tem coragem de te mostrar a verdade, porque a verdade dói. Mas conhecereis a verdade vos... Então é assim que funciona. A Bíblia diz que Deus é amor, mas é fogo consumidor. De Deus não se zomba. Por que é que Lucas escreveu esse pedaço aqui do livro de Atos? Contando essa história de Ananias, queridos. Primeiro, é porque o dom da graça não nos livra do julgamento de Deus. Segundo, muitas vezes Deus não dá espaço nem para o arrependimento. O juízo de Deus é imediato. Segundo, ou terceiro, santidade na igreja, santidade para crente, para convertido, não é opção. Ah, pastor que se vira, ele tem que ser santo, não é não, irmãos? É nós, a igreja. Não é uma opção. Significa ser separado para Deus. Aquilo que o mundo faz, eu não faço. Aquilo que é normal para eles, para mim não é. Eu conheço a palavra de Deus. Deus é santo. Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. E se você não sabe aonde você está errando, pecando, pergunta para o Espírito Santo. Não é perguntar para Deus, não é perguntar para pastor, não. Ah, pastor, estou fazendo isso. Não, pergunta para Deus. Porque muitas vezes nós estamos vivendo uma vida sem santidade. E sem santidade, presta atenção. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. O sumo sacerdote, para entrar na presença de Deus, ele tinha que se santificar. Ele pegava o animal, transferia o seu pecado e o pecado da nação para aquele animal. Ele pegava um bode, confessava os pecados dele, da família, da nação de Israel, e mandava para o deserto, para morrer no deserto, como um bode expiatório. Ele estaria ali expiando pecados. Ele pegava um outro, matava, derramava o sangue. Ele levava, porque se o sacerdote, ele ia com a cordinha no pé, irmão. Se ele entrasse na presença de Deus, e se Deus não o aceitou, e se ele não se arrependeu realmente dos seus pecados, só fez um ritual. Porque tem gente que vira religioso, começa a frequentar a igreja, vira religioso, acha que aquilo ali tá bom demais. Eu vou lá no domingo, eu canto, eu falo minha mão, glória a Deus, santo, santo é o Senhor, e continua fazendo as mesmas besteiras lá fora. Santidade não é uma opção extra. Queridos, a forma como Deus, outro princípio, a forma como Deus decide fazer é uma decisão só dele. Ele é soberano sobre toda a terra. Amém, queridos? É Ele quem decide
O julgamento é dele. A Bíblia diz que ele é o justo juiz. É ele quem me julga, é ele quem julga você. Muitas vezes o que é pecado para mim não é pecado para você. Deus conhece todas as coisas. E a Bíblia diz que ele é o justo juiz e ele julga com equidade, com equilíbrio. Porque ele conhece o seu coração, ele conhece a sua motivação, ele conhece a sua vida antes mesmo de você nascer. Ele fala para Jeremias: Jeremias, você está reclamando, chorando, para de chorar. Eu te conheço desde o ventre da sua mãe. Foi eu que te formei, foi eu que te levantei e te dei como profeta às nações. Para de chorar, para de reclamar. E Jeremias vivia igual alguns irmãos que a gente conhece, não vou citar nome, porque isso é perigoso. Oh dia, oh azar, amanheci com dor nos quartos. Aí no outro dia, para mudar um pouquinho, amanheci com dor no outro quarto. Ai, pastor, ora por mim, 6 horas por mim, eu crente 6 horas. Irmãos, a Bíblia diz que Deus nos conhece antes de nascer. Aliás, você nasceu com um propósito. Amém? Então, queridos, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, queridos, preste atenção, é o mesmo que ter o direito de ser o templo do Espírito Santo de Deus. Deus te salvou, te libertou, te chamou das trevas para a sua luz, para que você fosse o templo do Espírito Santo. E isso não é opcional, isso é regra, é princípio de Deus. Assim como o templo tinha 3 partes, nós também somos um ser tripartido: corpo, alma e espírito. E Deus quer habitar no nosso espírito. Por isso precisamos buscar santidade de Deus. Por isso precisamos buscar, aprender a palavra de Deus. O que que Jesus disse para os seus discípulos lá no final do seu ministério? Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Deus nos limpa. Você vai lendo, você vai ouvindo hoje e colocando em prática. Isso vai te limpando. Toda sujeira, todo pecado. Você descobre que Deus é amor, mas é também fogo consumidor, mesmo no período da graça. O julgamento de Deus foi imediato. Aí veio a mulher dele. Safira, caiu uma moedinha aqui. Isso aqui, que Pedro falando para ela. Vocês venderam, foi por 1 milhão mesmo? Ah, foi. Aliás, foi 800, né? Ele reteu 200. Foi 800 mesmo? Foi. Como é que foi o julgamento de Deus? Caiu morto. Do jeitinho do marido. Então, queridos, essa passagem nos mostra algumas coisas, alguns princípios que precisamos gravar no nosso coração. Aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, isso nos dá o direito de ser templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Mas essa passagem também fala sobre mentira, que é algo grave para Deus. Segundo a minha mãe, mentira tem perna curta. Não há nada oculto que não seja revelado. Sabe, queridos? E segundo a palavra de Deus, o pai da mentira é o diabo.
Ele é cheio de narrativas mentirosas. Agora, irmãos, como ele é o pai da mentira, muitas vezes ele nos ensina, o diabo nos ensina a mentir para nós mesmos. A mentira tem dois aspectos. Quando vivemos uma vida de mentira, mentimos para nós mesmos. E quando mentimos para os outros. Muitas vezes, querido, o diabo instiga a pessoa, lança sofismas, mentiras na mente dela, em dois aspectos. Ele tenta baixar a sua autoestima e muitas vezes ele mesmo infla a sua autoestima. Nós temos que correr disso, queridos. Temos que ficar atentos. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos o que ela diz que somos. E não o que o diabo diz que somos. Muitas vezes, ele quer destruir a pessoa. E começa a lançar mentiras na mente da pessoa. Como ele fez com Ananias e Safira. Pedro disse: Ananias, como é que você deixou o diabo encher a sua mente de mentira? Muitas vezes, querido, o diabo quer destruir uma pessoa, ele começa a bochichar, a usar pessoas e a dizer: você não vale nada, você não é nada, você nunca vai conseguir nada, você nunca vai ir para frente, você vai dar 2 passos para frente e 5 para trás. Você vai ficar patinando na vida. Muitas vezes essas palavras de maldição, essas palavras mentirosas, foi o diabo que colocou na boca de alguém, mas muitas vezes ele fala pessoalmente. Ele diz: você é feio. Ele cansou de falar isso para mim e desistiu, porque ele sabe que eu sou bonito, não adianta, ninguém vai me convencer do contrário. Pelo menos a Dalva e minha mãe sempre falou: esse menino é bonitinho. Então, irmãos, muitas vezes o diabo tenta te destruir. E ele fala: você não consegue. Você está com câncer. Você está doente. Ele fala você. Ou usa alguém para falar você. E muitas vezes ele fala: eu não presto, eu não consigo, eu não dou conta. Sabe o que é isso? O diabo falando para você. Aí você pensa que é você que está pensando. Não, isso é eu que estou pensando. E dessa vez eu não vou dar conta, não. Dessa vez não tem jeito mais. Sabe quem está falando isso? O diabo. Falando na sua orelha, na sua mente. Ele não pode, queridos, habitar no seu espírito como Deus. Mas ele pode tocar na sua alma, que é mente, vontade e emoção. Tem muitos casamentos que vai por água abaixo, sabe por quê? Porque o relacionamento começou debaixo de uma macumbaria, de uma feitiçaria, de uma maldição. Aí é o diabo agindo, enchendo de mentira a cabeça da pessoa. Aí quando ela converte, ou quando Deus liberta, ela vai descobrir que não tem nada daquilo. Nada. Nada. Porque quando o diabo está atuando na vida da pessoa, na mente, irmãos, tudo fica estranho, ruim. Eu estou te falando porque eu sei o que é isso.
Porque eu tinha mais ou menos 8 anos de casado, uma colega de trabalho começou a fazer macumba para me separar da Dalva e casar com ela. Na época eu tinha 20 e poucos anos, menos de 30, e ela tinha uns 40 e não sei quantos. Não conseguiu. Mas eu estou te dizendo, porque eu chegava em casa, a Dalva, uma pessoa maravilhosa como é. Linda, maravilhosa, tão prestativa, amável, trabalhadeira, nunca teve preguiça. Espetáculo essa menina. Aí de repente eu chegava em casa e ficava nervoso, quando eu estava perto da Dalva. E comecei a achar defeitos na Dalva. Não que ela não tenha, mas o amor cobre multidão de defeitos, diz a Bíblia, quando você ama. Aí de repente eu estava querendo dar um supapo na Dalva, que não era do meu feitio, da minha índole, do meu caráter. Até que um dia eu dei um safanão nela e caí, sentamos no chão chorando. Falei, tem alguma coisa errada. É porque ela tinha feito macumba, mandado os capetas tudo lá para casa. Quando eu descobri a jogada, Deus mostrou até a macumba que foi feita e até quem fez. O que eu fiz? Orei, quebrei, cancelei. E o diabo ficou mamando no dedo. E eu continuo casado com a Dalva até hoje. Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Então, irmãos, o diabo é o pai da mentira. Ananias não precisava mentir. Simplesmente não precisava mentir, as terras eram dele. Ele nem precisava vender, mas ele viu José, chamado Barnabé, ou o chamaram de Barnabé, filho da consolação. Ele empolgou e foi vender o que ele tinha e reteu um tanto para ele. Então, queridos, quando nós mentimos, nós estamos separando o céu da terra. Por quê? Porque Deus é a verdade, o diabo é o pai da mentira. Não tem como conviver os dois num corpo só. Quando nós mentimos para Deus, preste atenção aqui. Nós estamos falando, queridos, que podemos cuidar das coisas à nossa maneira. E não podemos. Deus é tão tremendo que Ele nos auxilia em tudo. Falta sabedoria, peça a Deus. Está doente, ora, passa o óleo ungido e vão ser curados. Amém? É lógico que tem casos extremos que às vezes temos que ir para o médico. Mas na maioria das vezes, irmãos, nós temos que orar, receber oração, pedir à igreja para orar. Bota no grupo da igreja, irmãos. Me deu uma ligeirinha aí, eu estou precisando de oração, que a coisa está feia, não tem dinheiro nem para ir no médico. Irmão, minha coluna entortou, aconteceu isso, aquilo. Estamos sujeitos a doenças. Amém? Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E muitas vezes, até mesmo no hospital, queridos, é Deus que vai te guiar lá. A Dalva foi testemunha o dia que aconteceu o problema no meu estômago. Tive que sair na ambulância, Deus foi encaminhando as coisas. Que não foi fácil. E era uma emergência. E mais, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas quando eu vou em Campinas, a primeira coisa que eu faço é orar. Senhor, me arruma uma vaga lá, porque lá tem vaga não. Aí tem gente que fala, mas você fica
ocupando Deus com essas coisinhas. Lógico, eu e Deus somos assim. Ué. Se Ele é poderoso para fazer coisas pequenas, Ele é poderoso para fazer coisas médias e grandes. Amém, queridos? Essa é a minha fé. Essa é a minha fé. Tem muita coisa que eu posso fazer. Aí Deus não precisa fazer, é mole, é a minha rotina, é meu cotidiano. Mas tem muitas coisas que você precisa de Deus. Amém? Então Deus cuida de nós. Quando estamos mentindo, nós estamos dizendo, olha, eu cuido da minha vida. Foi o que Caim falou para Deus. Abel fez sacrifício, Caim fez a maneira dele. Deus já tinha dado instrução. Como é que seria o sacrifício? Ele catou umas frutas lá e foi em cima de uma pedra e queimou lá. O que aconteceu? Deus rejeitou. Não era assim. Não era assim. Tinha que haver derramamento de sangue. Abel matou o cordeiro, sacrificou o cordeiro, que apontava para Jesus. Caim pegou umas frutas lá e vai do jeito que está. Rodou. Sabe, irmãos? Então, esse texto da palavra de Deus nos dá alguns princípios que nós precisamos meditar neles. Além de falar da mentira do casal, de que foram julgados e fulminados pelo juízo de Deus, nos mostra, queridos, outros princípios que nós já falamos aqui e não vamos repetir. Preste atenção. Porque o alvo nosso de ouvir a palavra de Deus e aprender a palavra do Senhor é para não pecar contra o Senhor. Amém? Amém, queridos? E também para sermos santos, separados para Deus. Porque sem santidade, segundo Hebreus, ninguém verá o Senhor. Se continuarmos como o povo do mundo, mentindo, nos enganando e sendo enganados, como dizia minha mãe, cuidado, hein? Tem muita gente que vive enganando e sendo enganado. Minha mãe era uma velhinha sábia, lia muito a Bíblia e alguns livros que a gente arrumava para ela, espertinha. Então, queridos, eu creio que Deus nos trouxe aqui porque Ele tem algo especial para nós. Eu acredito que Deus, esta semana, vai fazer coisas tremendas nesta igreja.